Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa aula de número 25, a aula onde vamos refletir sobre tudo o que aprendemos durante essa semana. Afinal, chegou a hora de conectar os pontos de tudo que aprendemos e quais são suas aplicações, como este assunto está conectado com o mundo hoje em dia que vivemos. Hoje ainda temos esta reflexão que será baseada na análise de dados, pois hoje temos um debate sobre análise de dados, já que aprendemos a importar dados para dentro do nosso algoritmo. Vocês se lembram? Bom, isso é muito comum. Como eu já disse a vocês, estamos na era do Big Data e todas as vezes vamos precisar lidar com os dados e, acima de tudo, no final, vamos ter que saber o que fazer com esses dados, como analisá-los, por que eles são tão importantes. Hoje, temos dados para qualquer tipo de situação. O atleta que é constantemente monitorado e gera muitos e muitos dados para seu treinador. Você que consome produtos na internet e gera muitos dados à empresa que está fornecendo esse serviço. Quando você consome um aplicativo, uma rede social, enfim, a todo momento estamos gerando dados e alguém está aí utilizando esses dados e tirando algum proveito disso, utilizando isso para avançar na tecnologia, para gerar evoluções tecnológicas e vantagens competitivas dentro do mercado. Portanto, saber como utilizar os dados é tão importante quanto obtê-los. Tomem como exemplo uma situação de desempenho, uma situação onde um carro de corrida é aquisitado, por exemplo, e contém vários e vários sensores. São sensores, por exemplo, que geram dados para podermos melhorar o desempenho de um veículo, são métricas que fazemos ao obter os dados e criarmos indicadores de desempenho. Pois é, existe uma sigla chamada KPI, ou Key Performance Indicators, que são indicadores de performance. Bom, você imagina que podemos conectar muitos conhecimentos algébricos com essa ferramenta que é extremamente utilizada hoje em dia? Pois é, mas esse ainda não é o assunto para este curso da Escola Matriz. O que temos que entender por enquanto é que saber como analisar dados é algo extremamente importante e ele é a ponta do iceberg, que começa com os conceitos de álgebra, com as ferramentas de programação, com o pensamento analítico, informar um problema através de combinações lineares e assim poder solucionar um problema. E quando solucionamos um problema, geramos dados também, geramos resultados. E é isso uma forma que temos como analisar esses dados. Então precisamos sempre saber o que fazer com tudo o que geramos como resposta de um sistema. Então, este é o nosso tema de hoje. O nosso tema são Big Data e indicadores de performance. Então, este será o nosso debate sobre análise de dados. E como estamos acostumados, vamos ter também o nosso desafio, onde vamos propor para vocês um desafio que é nada mais do que uma oportunidade de evoluir. Lembrem-se, vocês não serão cobrados ou avaliados por isso. É apenas uma oportunidade. Estão todos prontos? Vamos começar então? Vamos para o nosso próximo slide. Vamos começar a nossa reflexão. Big Data e os indicadores de performance. Vamos começar então a nossa reflexão. Veja, na prática, apenas resolver um sistema e gerar os resultados é o suficiente? Então, será que se apenas conseguirmos resolver um sistema, resolver um problema e gerar um resultado absoluto, isso será suficiente para nós? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do tipo de solução, do tipo de resposta que estamos esperando. Afinal, o que você tem que entender é que os resultados não são a ponta final de um sistema, mas sim parte deste sistema. Eles são parte da solução completa que você deve desejar. Ou seja, quando chegamos num resultado,
não significa que chegamos ao fim do nosso sistema, não significa que conseguimos solucionar tudo, significa apenas que fizemos uma parte do processo. Afinal, a parte de analisar os resultados, analisar as respostas, ela também é uma continuação, uma outra parte da solução desse exercício. O que eu estou querendo dizer é que um resultado absoluto pode sim ser a parte final da solução de um sistema para aquele momento, para aquela situação. Ou seja, é uma resposta a curto prazo. E temos hoje em dia uma tendência cada vez maior em gerarmos respostas a longo prazo, ou seja, uma análise dos resultados a longo prazo que nos farão poder observar, além de uma resposta absoluta, as tendências, as variações a determinados parâmetros e determinadas condições. Ou seja, isso poderá nos dar uma infinidade de respostas, uma infinidade de informações, que são todas geradas pelos resultados dos sistemas, das combinações lineares que nós estamos aprendendo aqui. Bom, para ficar mais claro o que eu estou dizendo aqui, vamos para a nossa lousa fazer um exemplo bem simples e vocês vão entender a diferença do conceito entre as duas respostas para essa pergunta. Bom, vamos então imaginar duas soluções, duas situações. Imagine que o nosso caso real agora é um mercadinho, uma venda de produtos, de frutas mais especificamente. Então, o dono desse mercado quer saber a toda semana qual foi o lucro da sua operação. Então, temos aqui os parâmetros de custo total, correto? Custo total, que vai ser a soma do custo fixo mais o custo variável que vamos ter através das vendas. E vamos ter também uma receita, correto? E essa receita estará associada ao valor de venda de cada produto mais o número de vendas, correto? O número de vendas. Então, a partir destes dois parâmetros aqui, é que vamos obter o lucro desta operação por semana, correto? Então, agora temos um sistema onde sabemos os parâmetros, temos as fórmulas que serão as nossas combinações lineares e conseguimos obter uma resposta, conseguimos desenvolver um algoritmo que consiga mostrar para o dono dessa venda qual foi o lucro numa semana. Então, por exemplo, na primeira semana, ele obteve um lucro de R$ 1.000. Na segunda semana, ele obteve um lucro de R$ 1.000. Vamos, por exemplo, na terceira semana, ele obteve um lucro de R$ 650. Na quarta semana, por exemplo, ele teve um lucro de R$ 350. Então, a cada final de semana, este empresário sabe que obteve lucro, obteve lucro, obteve lucro e obteve lucro. Então, teve lucro em todas as semanas. Então, este resultado aqui mostra para ele se ele teve ou não lucro, ou seja, se está indo bem o seu negócio ou não, certo? É desta forma que temos um sistema e analisamos a resposta a curto prazo, como disse a vocês. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Veja aqui comigo. A nossa primeira situação, esta que eu acabei de mostrar para vocês, vamos todos concordar que para isso estamos calculando uma variável que, por exemplo, neste programa, eu vou chamar de lucro. Então, esse programa sempre irá calcular essa variável lucro e informá-la ao usuário, né, ao dono dessa venda, qual é o seu valor semanal. Agora, e se criarmos uma array multidimensional chamada resultados, onde dentro dela vamos armazenar todos os valores que vamos ter de custo variável, vamos armazenar o
custo fixo de cada semana, vamos armazenar o número de vendas de cada semana, vamos armazenar o preço de vendas de cada semana, vamos armazenar, continuar aqui, as receitas de cada semana, os lucros de cada semana, ou seja, vamos ter uma matriz que contém todos os resultados sempre armazenados em forma consecutiva de cada semana, ou seja, cada semana vamos armazenar dentro dessa nossa array multidimensional os valores, todos os valores correspondentes a esse sistema. Seria mais ou menos assim. Vamos supor que temos aqui uma matriz, correto? Onde cada coluna corresponde a uma variável, que pode ser qualquer uma dessas aqui, e cada linha corresponde a uma semana, certo? Então aqui temos semana variável, ou seja, a variação agora podemos enxergar desta variável ao decorrer das semanas. E nas aulas desta semana aprendemos justamente sobre isso, não é mesmo? Afinal, agora sabemos como plotar um gráfico 2D de uma resposta de uma variável em função da outra. Então imagine que agora vamos plotar um gráfico sobre a variação do lucro. Variação do lucro, correto? Então vamos ter nesse eixo aqui o lucro e vamos ter no eixo horizontal, vamos ter aqui as semanas, correto? Então vamos ter aqui semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, 7 e 8, certo? Só para vocês entenderem aqui. Então, como dissemos, aqui vamos ter 1.000, correto? Que é o nosso lucro aqui que tivemos na primeira semana. Na segunda semana, vamos permanecer com 1.000, certo? Na terceira semana, vamos para aqui, ó, 650, vem para cá. Na quarta semana teve menos lucro ainda, vamos para 350 e agora vamos supor que temos os dados da segunda semana e eles são esses daqui. Na primeira semana repetimos o 1.000, certo? Vamos para a segunda semana, foi um pouco menos, foi 900. Na terceira semana tivemos novamente 650 e na quarta semana tivemos um lucro bem baixo, um lucro de 100, correto? Bom, veja aqui então o que este tipo de resposta pode nos dizer. Se temos aqui sempre a primeira semana, essa aqui é a quarta semana, aqui novamente a primeira semana e aqui a quarta semana, algo nos indica, quando vemos este gráfico, essa variação do lucro, que os melhores resultados que temos de lucro, eles estão exatamente nas duas primeiras semanas de vendas. Veja que é onde temos mais lucro, é nas duas primeiras semanas de venda. E este tipo de informação não poderíamos enxergar quando estamos olhando somente o valor absoluto. Bom, mas e o que mais isso pode nos fornecer? Veja, se temos todas essas informações, custo variável, custo fixo, número de vendas, preço de vendas, todas essas informações armazenadas nessa array resultados, podemos plotar todas essas informações e entender o porquê dos resultados, ou seja, por que o lucro é maior nas duas primeiras semanas, por que o lucro cai após as duas primeiras semanas, por que isso acontece? Será que é porque o custo variável aumenta? Ou será que é porque o número de vendas simplesmente cai? E se o número de vendas simplesmente cai, novamente, por que ele cai? Quais variáveis, quais métricas, quais resultados nós temos?
quais dados nós temos que podem responder essa pergunta. Afinal, sabermos disso é apenas uma parte do processo, pois o que queremos aqui é que esta curva não caia, e sim ou se mantenha ou suba, porque nunca vamos querer que o lucro caia. Um dono de uma empresa, por exemplo, não vai querer que isso aconteça. Então, ele quer entender os dados. Esta é a melhor palavra, o porquê. E para saber o porquê, temos que entender os dados. Então, entender os dados. E só saberemos disso se conseguirmos enxergar esses resultados de uma forma analítica, se criarmos métricas para analisar os nossos resultados. E para isso, vamos precisar enxergar tudo isso ao longo do tempo, numa função ao longo do tempo, numa variação. Afinal, se temos, por exemplo, também custo variável e custo fixo, não vamos precisar necessariamente enxergar apenas uma variável em função do tempo. Afinal, podemos ver uma variável em função da outra e assim ir entendendo os porquês do nosso negócio, os porquês dos nossos resultados. Vocês entenderam qual é a ideia? Qual é o conceito e a diferença entre olhar apenas para o resultado separado, apenas para um valor, e enxergá-lo em função de alguma coisa, em função de uma variável ou mesmo do tempo. E veja que podemos fazer isso com tudo que já aprendemos, mas aqui aplicando o conceito de uma array multidimensional, onde vamos sempre colocando mais e mais informações. Viram? Gerar o resultado pode ser a resposta, mas ele ainda é uma parte do problema por inteiro. Ele é uma parte da solução. Podemos fazer muito ainda com ela. Vamos voltar agora para a nossa reflexão, ver o que ainda temos a refletir. Bom, voltando ao nosso slide então, vamos repetir a pergunta. Na prática, apenas resolver um sistema e gerar os resultados é suficiente? Esta resposta é uma resposta de cada um de vocês, mas eu espero que depois dessa reflexão vocês entendam que sim, mas ela é uma parte da solução. E podemos enxergá-la de uma outra forma, de uma forma não apenas como um valor absoluto, mas sim como algo a longo prazo, onde vamos enxergar tendências, resultados e o comportamento desses valores, o comportamento da nossa resposta, correto? Vamos então agora para a nossa segunda reflexão do dia. Veja aqui, o que é uma análise de dados e qual a sua importância para obter conclusões e respostas sobre a aplicação de um sistema? Bom, o que é análise de dados? Análise de dados é uma ciência que está presente em diversas áreas e elas nos ajudam a entender melhor o comportamento e o porquê das respostas que obtivemos. Quando falamos em análise de dados, falamos em tirar conclusões baseadas nos dados, certo? Vamos então ver novamente um exemplo muito simples, mas que vai ficar muito claro todo este conceito para vocês. Vamos para a nossa lousa. Bom, primeiro vamos imaginar o nosso sistema. Vamos ter aqui, eu vou desenhar para vocês, primeiro um piloto, correto? Piloto, né? Vamos desenhar aqui o capacete do piloto, né? A viseira. E temos um carro de corrida. Vejam que bem feito o nosso carro de corrida, certo? Carro de corrida. E vamos ter dentro deste carro um bloquinho que será, né? Vai conter aqui os chicotes, né? Os sensores, aquisição, que é o nosso sistema de aquisição. Então, isso aqui que mais parece uma planta é o nosso sistema de aquisição. O nosso sistema de aquisição são um conjunto de sensores que geram as informações enquanto esse carro está andando, correto? Bom, vamos então pensar na seguinte situação. Suponha que temos agora os treinos, então estamos numa etapa de automobilismo e temos os nossos treinos, onde o piloto, o carro de corrida, em conjunto aqui, que eu vou desenhar aqui também,
este cara aqui, vou pôr um boné nele, correto? E aqui ele vai estar com dois fones. Ele é o chefe de equipe. Agora o nosso sistema vai estar completo, chefe de equipe. E este grupo de sistema sai para os treinos para dar um número de voltas que eles já estipularam, onde o piloto vai para a pista tentar fazer as voltas mais rápidas e continuar melhorando o seu tempo de volta. Afinal, quando tiver a classificação, largue em primeiro quem for mais rápido. É esta a lógica desse sistema. Estamos falando de carros de corrida e carros de corrida querem sempre ser mais rápidos, certo? Então, qual que é a informação principal que teremos aqui? O que é o nosso resultado do nosso sistema? Qual é o resultado que queremos ter a cada volta, por exemplo? Bom, absolutamente a cada volta vamos querer ter o tempo de volta. Então, o tempo de volta aqui é o nosso parâmetro principal, o mais importante, aquele que vai nos dizer se estamos rápidos ou lentos, certo? Agora vamos imaginar que temos aqui a sessão de treinos TL1, correto? E a primeira volta, temos aqui 180 segundos, foi a volta de saída, então ela é mais lenta. Depois tivemos aqui 121,3 segundos, a outra volta 121,7 segundos, 122,1 segundo e 121,0 segundos e a última 130,2 segundos. Então, estes são os valores das voltas, certo? Temos aqui volta 1, volta 2, volta 3, volta 4, volta 5 e volta 6. Bom, qual informação que tiramos então quando analisamos este resultado? Bom, então observando aqui, sabemos que a volta de número 5, esta volta aqui, ela é a volta mais rápida. Então temos aqui a volta mais rápida, correto? Então, sabemos que esta foi a volta mais rápida que este piloto teve durante a sessão de treino. Ok, treino finalizado, foram feitos alguns ajustes no carro para o próximo treino e agora vamos imaginar que temos o TL2 e durante esse TL2 tivemos uma volta de 120,8 segundos. Então, tivemos uma volta de 120,8 segundos. Então, quando comparamos agora esta volta do treino 1 com o treino 2, vejamos que aqui não é mais a nossa volta mais rápida. Agora, a nossa volta mais rápida é uma volta do treino 2, correto? Uma volta do treino 2. Então, analisando esses resultados, sabemos que o treino 2 fomos mais rápidos que o treino 1, certo? Agora, vamos fazer o seguinte questionamento. Isso é uma análise de dados? Estamos comparando aqui, vendo que fomos mais rápidos no treino 2 do que no treino 1, correto? Então, estamos analisando os resultados? É assim que funciona uma análise de dados? Bom, não é assim. O que estamos fazendo é apenas uma constatação a partir de um valor absoluto, que é o nosso valor de interesse, o tempo de volta, que é o resultado, por exemplo, do nosso sistema. Então, o tempo de volta é um resultado do nosso sistema e o que fizemos aqui é apenas entender qual foi o mais rápido. Constatamos isso a partir dos valores absolutos. Mas agora, como a análise de dados pode nos ajudar e pode entrar dentro desse sistema para nos ajudar a desenvolver melhor tudo isso? Veja bem, temos aqui uma volta de 121,0 versus uma volta de 120,8, correto? E sabemos que esta volta aqui foi a volta mais rápida, afinal, o tempo de volta é menor. Quando estamos falando em análise de dados, queremos exatamente entender por que
0,8 foi menor que 1,21. Por que que esta volta foi menor do que a outra? E para responder essa pergunta, vamos precisar entender as variações dos parâmetros que temos nesse sistema e não apenas do tempo de volta. Afinal, ele é apenas uma parte da solução. Temos juntos também, dentro desse sistema, outros parâmetros. Então, temos aqui os outros parâmetros, como, por exemplo, velocidade, pedal de freio, pedal de acelerador e uma infinidade de parâmetros. Então, quando estamos querendo fazer uma análise de dados, estamos querendo entender o porquê de um resultado e, para isso, vamos entender a variação dos parâmetros. Ou seja, podemos concluir, por exemplo, que esta volta de 121 foi mais lenta que a outra porque a velocidade de reta da volta do treino livre 2 foi maior do que a do treino livre 1. Ou porque o piloto, na volta de 121, freou mais, acionou mais o pedal de freio. Ou porque o piloto, no treino livre 2, pisou mais no pedal do acelerador. É claro, no meio automobilístico, o grau de complexidade dessas análises é muito maior, mas é o mesmo conceito, é a utilização de parâmetros que não representam o resultado final, o tempo de interesse, o maior parâmetro, o parâmetro mais importante para nós, é justamente a análise desses outros parâmetros que fazemos enquanto temos a nossa análise de dados. E esta análise de dados vai nos responder o porquê de um dado principal, de um resultado, ser diferente do outro. Conseguiram entender? Vamos fazer agora um parênteses bem rápido. Vamos voltar novamente ao exemplo da venda que tivemos na reflexão anterior. Vamos lá. Vocês se lembram que tínhamos lá primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. O que a análise de dados poderia nos dizer aqui? Vocês se lembram que na primeira semana o nosso lucro era bom, na segunda semana ele também era bom e na terceira e quarta semana não tínhamos um bom resultado de lucro. Bom, o dono dessa venda poderia, por exemplo, analisar os parâmetros de número de vendas em separado de cada tipo de fruta e, por exemplo, identificar que houve uma queda na venda exclusivamente de frutas vermelhas. Então, ele percebeu que houve esta queda de lucro e essa queda de lucro foi proveniente, ou seja, a causa disso foi a queda no número de vendas, mas não de todas as frutas, e sim das frutas vermelhas. Então, aqui ele responde o primeiro porquê desta pergunta. Podemos ir além, afinal, por que as frutas vermelhas, apenas as frutas vermelhas estão caindo as vendas? Então imagine que agora o dono dessa venda conseguiu constatar que isso aconteceu pela validade, ou seja, essas frutas têm um prazo de validade menor. Então, agora ele sabe que a queda no lucro na quarta e na terceira semana se dá pela queda no número de vendas, que é por causa da queda nas frutas vermelhas, na venda das frutas vermelhas, que é por causa do quê? Da validade, pois essas frutas têm um prazo de validade menor, então no final do mês elas já estão com um aspecto ruim e os compradores não compram elas. Bom, chegamos ao fim então da análise de dados? Não, fizemos apenas novamente uma parte. Afinal, falta resolver uma última questão, a parte do que vamos fazer para resolver. Então, qual é o ato de resolver? Quais são as possibilidades? O dono dessa venda pode, por exemplo, aumentar a reposição dessas frutas durante a semana e mudar o seu planejamento de estoque. Correto? Viram aqui
qual foi o sentido da análise de dados também para o exemplo anterior? Bom, então é isso que eu quero que vocês reflitam sobre a importância da análise de dados. Vamos agora voltar para o nosso slide. Bom, entenderam então o que é uma análise de dados e qual sua importância para obter conclusões e respostas sobre a aplicação de um sistema? É exatamente essa nossa segunda reflexão e eu espero novamente que vocês cheguem na resposta de vocês. Afinal, o que vimos aqui é que a análise de dados ela nos dá um direcionamento melhor para entendermos os porquês dos nossos resultados. Agora, na nossa terceira reflexão, vamos ver aqui quais os tipos de gráficos e como escolher o melhor modelo para a sua análise. Vamos então para a nossa lousa ver os tipos de gráfico. Temos diversos tipos de gráficos, muitos mesmo, e você sempre deverá entender qual é o melhor para a sua aplicação. Vamos dar apenas alguns exemplos. Vamos pensar então num gráfico muito conhecido por nós. Temos um gráfico onde temos a função de uma variável em função do tempo, correto? Em função do tempo. E esse gráfico ele é muito importante quando queremos enxergar tendências. Então, quando queremos ver tendências sobre as nossas respostas, como plotamos uma resposta em função do tempo, estamos, em grande maioria das vezes, querendo enxergar as tendências, se esse resultado tende a subir, a descer, a se manter estável, qual é o seu comportamento em determinados períodos. Então, gráfico em função do tempo, geralmente utilizamos quando queremos ver as tendências dos resultados. Agora, se plotamos uma variável em função de uma variável, de uma outra variável, então estamos aqui querendo, na maioria das vezes, fazer uma correlação. Ou seja, aqui estamos querendo comparar um resultado não em função do tempo, mas sim na variação de uma outra variável. Imagine novamente o exemplo do mercado de vendas de frutas. Se plotarmos o lucro em função do tempo, vamos enxergar uma tendência de queda no lucro nas últimas 2 semanas de cada mês. Mas, se plotarmos o lucro em função de uma outra variável, do número de vendas de frutas vermelhas, vamos ver que o lucro cai quando o número de frutas vermelhas vendidas também cai. Ou seja, vamos correlacionar um resultado com o outro. Outro gráfico muito importante é o gráfico de barras. Então, aqui temos o gráfico de barras. E este gráfico é muito importante e útil quando queremos fazer uma comparação, pois a forma como esse gráfico é feito nos ajuda a comparar resultados, a comparar valores. Então, quando queremos comparar resultados, utilizar os gráficos de barra são uma ótima opção. Outro tipo de gráfico também muito conhecido é o gráfico de pontos. Então, fazemos uma nuvem de pontos e ele também está relacionado a entendermos melhor as tendências. Portanto, também podemos enxergar melhor as tendências quando vemos um gráfico de nuvem de pontos. Afinal, temos que observar quais são os resultados correlacionados aonde temos a maior concentração de nuvens de pontos. Então, é um gráfico também muito importante que vale a pena você conhecer, caso ainda não conheça. Outro exemplo muito legal é o gráfico de radar. O gráfico de radar ele é muito importante quando temos variáveis pré-definidas e, novamente, queremos fazer uma comparação dos resultados. Então, ele funciona muito bem quando temos, por exemplo, 2 situações que queremos comparar 5 parâmetros. Vamos supor que temos 5 parâmetros e queremos comparar os seus resultados em 2 situações, ou 3, depende do número de situações que tivermos. O gráfico radar será excelente para a nossa visualização. Vocês estão percebendo que temos diferentes tipos de gráfico que servem para as mesmas coisas, para os mesmos objetivos. Sim, temos várias possibilidades.
Então, podemos utilizar diversas formas para representar o nosso resultado. Devemos apenas entender que um gráfico deve ser autoexplicativo, ele deve conter as informações e quem o vê deve ser capaz de chegar às conclusões necessárias, certo? Então, a escolha do tipo de gráfico é uma escolha de vocês que será melhor de acordo com a necessidade de cada um, mas vale sempre a pena conferir os tipos de gráficos e para que eles são mais usados. Lembre-se que temos muito mais tipos de gráficos que esses. Eu dei apenas alguns exemplos para que vocês entendam o conceito. Vamos voltar para a nossa lousa. Antes de finalizarmos a nossa aula, vamos ter então a nossa última reflexão. Veja, o que são os KPI e qual sua utilidade e aplicação para a análise de dados? Então, finalmente vamos falar agora com mais detalhes o que são os Key Performance Indicators, os indicadores de performance que atendem pela sigla KPI. Como podemos entender? Você vai ver que eu vou dar um exemplo muito simples e vai ser muito fácil de entendermos a sua utilidade. Vamos lá para a nossa lousa. Bom, já aprendemos aqui nas nossas reflexões a importância dos dados, de enxergarmos a longo prazo, de termos uma análise de dados dos nossos resultados, aprendemos sobre os tipos de gráfico, conseguimos refletir sobre tudo isso e agora chegou a parte final, entendermos sobre o KPI. E para isso, vamos imaginar que estamos analisando os dados de uma grande empresa e temos vários dados aquisitados e precisamos chegar a conclusões sobre ele. Então vamos fazer um exemplo bem rápido. Então imagine que temos uma nuvem de dados gigantesca e dentro desta nuvem de dados temos os dados de vendas que tivemos, temos os dados de variação do preço, por exemplo, da matéria-prima, a variação da moeda, por exemplo, americana, temos vários produtos em dólar, temos o número de acidentes que ocorreram dentro dessa empresa, temos a quantidade de manutenções, temos as avaliações da comida que é fornecida dentro dessa empresa, enfim, temos uma infinidade de dados, muitos dados. E precisamos chegar a conclusões com esses dados. Precisamos fazer uma análise desses dados. Agora imagine, lembra quando a gente falava de um problema matricial e depois extrapolávamos isso para matrizes muito grandes e quando estávamos falando de big dados, de grandes quantidades, apareciam problemas que antes não tínhamos? Agora, por exemplo, imagine como você conseguiria analisar todos esses dados, todos os pontos desses dados, sendo que você tem uma infinidade de dados, uma infinidade de variações. Para entender então o que são os indicadores de performance, pensem da seguinte forma. Vamos tentar entender o seguinte conceito. Antes da análise de dados, vamos pensar em passar por uma espécie de filtro aqui para esses dados. Então vamos criar um filtro para assim podermos enxergar isso numa visão geral, podemos enxergar esses dados numa visão macro, uma visão geral de como isso está variando e qual é o comportamento desses resultados. Bom, vamos então escolher aqui um parâmetro para podermos criar este filtro. Vamos aqui na comida, por exemplo. Então, na comida, temos aqui as avaliações dos funcionários sobre a comida, sobre se eles gostaram ou não da comida que foi servida naquele dia. Imagine se você tivesse que analisar nota por nota de cada funcionário, de cada setor, todos os dias. Seria muito trabalho. Mas, e se criássemos um indicador de desempenho? E esse indicador de desempenho irá medir o nível de satisfação dos funcionários. Então, esse indicador de desempenho nos dirá se esses funcionários estão satisfeitos
ou não. E se esses funcionários não estiverem satisfeitos, aí sim nós entraríamos numa análise de dados mais detalhada para entendermos o porquê que eles não estão satisfeitos. Pensem comigo então, se temos todos esses dados dentro do nosso algoritmo, podemos tratar esses dados, podemos fazer funções para gerar indicadores através desses dados. Podemos utilizar esses dados em conjunto com funções matemáticas, funções matemáticas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Podemos criar indicadores de desempenho utilizando funções matemáticas através dos dados. Ou seja, utilizando as funções matemáticas, podemos criar indicadores de performance. Ou seja, através delas, vamos criar os KPIs, os Key Performance Indicators, ou indicadores de desempenho. Então, é exatamente desta forma que vamos completar o nosso fluxo aqui. Então, temos aqui que a partir de todos estes dados que temos aqui, vamos criar então os indicadores de performance, ou seja, os KPIs. Então, relacionado à comida, por exemplo, podemos criar o KPI de satisfação. Então, este parâmetro ele vai dizer o quanto a média dos funcionários de cada setor, por exemplo, está satisfeito ou não com cada refeição que é servida. Então, estamos pegando os dados de comida, aplicando funções matemáticas, que nesse caso é a média, e criando um índice, que é o índice do KPI de satisfação. E ao analisar esse índice, podemos ter uma visão geral sobre o nível de satisfação, de avaliação da refeição que é servida nessa empresa. Podemos fazer isso para todos os outros parâmetros de manutenções, para ver qual é o índice, por exemplo, de vida útil. Podemos criar este KPI de vida útil relacionado a manutenções. Acidentes, podemos criar um indicador de desempenho que é o segurança, e esse parâmetro está pegando, por exemplo, os acidentes, aplicando uma função matemática que calcula esse KPI de segurança através da quantidade de acidentes que tiveram e correlaciona também o intervalo entre esses acidentes e qual é o setor que aconteceu esse acidente. Então vamos criando diversos parâmetros de análise de desempenho. E isso serve para que conseguimos, assim, ter uma visão geral. Afinal, dessa forma, podemos automatizar o processo, criar limites. Por exemplo, satisfação tem que ficar entre 10 e 7. Sabemos que valores abaixo de 7 significa que algo está errado. Quando estamos falando, por exemplo, de segurança, queremos a máxima performance, ou seja, qualquer valor que seja maior do que 0 já deve nos acender um alarme. Então, não queremos nenhum acidente, não é mesmo? Então, esse KPI pode ser também muito importante. Enfim, podemos criar sempre limites para cada KPI, para cada indicador de desempenho e assim automatizar os processos. Entendendo os limites, vamos entender quando devemos ou não analisar com mais cuidado certo ponto. Isso funciona da forma como um filtro, como eu disse a vocês. E é assim que os KPIs funcionam. Então vamos aqui para mais um exemplo. Então temos aqui na nossa nuvem de dados os dados de volante, os dados do acelerador, os dados do freio, correto? E temos sempre que analisar ponto a ponto da variação desses parâmetros para entender o que aconteceu com o carro, para entender o balanço do carro, se é um carro que está mais nervoso, se é um carro que sai mais de frente ou sai mais de traseira, enfim, aspectos importantes para essa aplicação. Mas podemos criar KPIs que podem nos ajudar. Afinal, se criarmos KPIs através de funções matemáticas, podemos, por exemplo, ter um indicador de desempenho que esteja relacionado ao balanço, o balanço mecânico do carro, que pode ser calculado, por exemplo, pela derivada do volante, ou seja, quanto maior ele for,
maior a variação desse volante, ou seja, mais nervoso, mais traseiro está este carro. Então, são indicadores de performance que nos dão uma visão geral do nosso sistema. Eles são muito importantes. Eles não substituem a análise de dados, não pensem nisso, mas sim, eles nos dão uma visão geral e comparativa de indicadores de desempenho, fazendo assim que seja possível que nós criássemos métricas para gerenciar o nosso sistema. Estão vendo? Viram como está tudo conectado, como cada assunto puxou o outro e como isso tem muito e muito ainda que podemos aprender? A análise de dados é muito importante. Existem diversas técnicas, diversos conteúdos que precisamos aprender. Mas hoje conseguimos ter uma visão geral de tudo isso e provocar reflexões em vocês. Agora você já consegue entender o sistema como um todo e cada vez mais que vocês conseguirem enxergar o problema desde a concepção, desde a elaboração de uma solução, em transformar um problema em uma combinação linear e aplicar o que sabemos sobre álgebra através de ferramentas de programação e chegarmos a uma resposta, agora como entender como este mundo, este universo de resposta e análise de dados funciona. Eu espero que vocês tenham refletido muito junto comigo durante todos esses temas dessa aula. E agora vamos finalizar então conhecendo o que vamos ter de desafio proposto. Vamos lá? Vamos para o próximo slide, vamos ver o nosso desafio. Vamos conhecer então qual é o nosso desafio. Veja, como podemos aplicar o aprendizado de KPI em um problema real. Então, será que conseguimos aplicar esse conceito de KPI em um problema real que nós já conhecemos? Vamos ver. Pense em uma área que você goste, tenha facilidade ou sonhe trabalhar com ela. Então, você gosta de alguma área em específico? Qual é essa área? O que você gosta de fazer? Quais são as áreas que você sonha trabalhar um dia? Pense sobre elas então. E mesmo que você não tenha nenhuma relação com ela ainda, não tem problema. Veja que o importante é criar uma oportunidade, não esperar ela aparecer. Então não espere ser contratado pela empresa que você sonha. Crie as oportunidades. Crie. Faça você mesmo elas possíveis. Se elas não existem, criem elas. Então não espere acontecer para agir, e sim faça acontecer. É isso que eu sempre desejo para vocês. Então, é desta forma que eu quero que vocês encarem esse desafio. E vamos aqui que o desafio é buscar relatórios disponíveis dos resultados de uma aplicação e fazer uma análise de dados. Então, tentem encontrar relatórios disponíveis. Se o seu sonho, por exemplo, é no financeiro, tente buscar relatórios financeiros disponíveis das empresas, que mostram os balanços mês a mês, como foi o fluxo de caixa, enfim, existem relatórios muito complexos. Agora, se a sua aplicação é outra, busque quais são os resultados dessa aplicação. Como foi os resultados do último ano, dos últimos meses? Busque parâmetros que tem disponíveis sobre esse assunto e tente analisar como foi esses resultados, qual foi a longo prazo a variação, tente encontrar tendências, tentem aplicar tudo o que refletimos hoje aqui. Então, crie perguntas sobre as necessidades da aplicação, quais os tipos de respostas que devem ser concluídas. Então, que tipos de respostas vocês devem buscar? Afinal, dependendo de qual é a aplicação, de qual é o tema que vocês escolheram, as perguntas serão diferentes e as respostas também. Teremos um tipo de resposta sobre os resultados do setor econômico, caso você escolha esse setor, caso você escolha um setor aeroespacial, vamos ter outros tipos de perguntas e outros tipos de respostas, e tudo isso depende de você. E além disso, eu gostaria de propor fazer uma proposta de implementação de KPI para a análise do sistema. Então, se vocês encontraram os resultados, conseguiram fazer alguns tipos de análise, seria muito interessante também se vocês conseguissem propor a implementação de um KPI a partir dos resultados dessa aplicação. Bom, tudo isso é apenas um desafio.
vocês não vão ser cobrados. Isso é apenas uma oportunidade. É o que eu, na figura de facilitador do ensino de vocês, acredito que seja o caminho mais correto possível para que cada um de nós seja capaz de alcançar os seus sonhos, de alcançar os seus objetivos. Certo? Então, eu agradeço muito a aula de hoje. A nossa reflexão foi muito importante e espero que vocês estejam muito empolgados. Afinal, na próxima aula, vamos finalmente resolver os problemas que nos propusemos desde o início. Então, eu espero vocês na próxima aula, certo? Um grande abraço, muito obrigado e até mais.